Olá pessoal, vamos falar agora do recurso em sentido estrito, rese. O rese, que é uma terminologia que uma abreviação do recurso em sentido estrito, está lá no artigo 581, recurso em sentido estrito, tem vários incisos, 20 e poucos incisos, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o recurso em sentido estrito ele faz o papel do agravo nocível. Ele ataca decisões interlocutórias, mas também ataca a sentença, né? Tem algumas sentenças que ele ataca, né? O recurso em sentido estrito é um recurso que o juiz dá uma decisão interlocutória, é aquela decisão que não termina o processo, tem um rol lá no 581, em que você entra com recurso em sentido estrito. Tem uma diferençazinha da apelação, porque é uma peça que tem duas partes. A primeira parte é como se fosse uma folha de rosto endereçada ao juiz que prolatou a decisão. E logo em seguida você faz outra peça destinada ao tribunal. Neste caso, você vai pedir o juízo de retratação, artigo 589. O prazo do rese está lá no artigo 586, não está no 581. O 581 é o rol das decisões que pode ser atacada por rese. Mas tem que prestar atenção que daqui a pouco eu vou falar que de algumas coisas que lá estão no 581 não é rese, é agravo em execução. Mas vamos lá. Então são 5 dias, o prazo está lá no artigo 586. Você tem obrigatoriedade como advogado de pedir o juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? Vou falar o linguajar grosso. É pedir para o juiz mudar a decisão dele, se arrepender da decisão que ele fez e voltar atrás, chamou feita a ordem, e dar uma decisão da maneira que você está pedindo. Se assim ele fizer, o processo corre normal. Mas se ele não aceitar a sua argumentação do rese, ele manda para o tribunal. E o tribunal resolve se vai mudar ou não, tá certo? Então, o rese você interpõe para atacar uma decisão do juiz ou uma sentença. Ponto, exemplos. Lá no 581 está a sentença de extinção de punibilidade, uma sentença declaratória. Na sentença de extinção de punibilidade, prescrição, decadência, qualquer um que tiver lá no artigo 107, extinção de punibilidade, se a sentença for de extinção de punibilidade, que é a sentença declaratória, não se ataca com apelação, se ataca com rese, recurso em sentido estrito. Lá temos o inciso 12, que é o que eu vou falar como exemplo, temos lá o 19, o 20, alguns incisos que estão lá no 581, mas mesmo estando lá no 581, ele não é recurso em sentido estrito. Adelson, como assim? É um agravo em execução. Por exemplo, o inciso 12 fala do livramento condicional. Quando o juiz nega ou concede o livramento condicional e umas partes não concordam, o Ministério Público ou o advogado vai entrar com recurso em sentido estrito, né? Atacando a decisão não. Mesmo estando lá no rol, no inciso 12, quem decide o que é livramento condicional, quem concede ou não, é o juiz no processo de execução. Então, neste caso, mesmo estando no rol do 581, preste atenção, a peça é um agravo em execução, que vai ser matéria do outro vídeo. Agravo em execução. Toda vez que tiver uma decisão que for prolatada pelo juiz dentro do processo de execução, a peça é um agravo em execução. Então, não só tem o 12, tem outros incisos lá. Adelson, por que está lá? Porque a agravo em execução está na lei 7210/84, uma lei especial, a lei de execuções penais. É uma lei especial. Então essa lei de 7210 de 84 era para, na época, ter revogado esses incisos que estão no 581, que na verdade é agravo. Não revogou expressamente, foi revogado tacitamente. Por conta do princípio da especialidade, não se aplica aqueles incisos do artigo 581. Então tomem cuidado. Porque a OAB pode ter um caso que o juiz negou o livramento condicional, você vai lá no 581, lá no inciso 12 encontra, se eu pego um rese, errou a questão. Por conta que você não se lembrou do princípio da especialidade. A lei 7210/84 traz lá no artigo 197, a gente vai ver daqui a pouco no outro vídeo, o caso do agravo em execução. Toda decisão prolatada pelo juiz caberá agravo. Então, a lei 7210/84 é uma lei especial, então ela prevalece em detrimento de lei geral. Perfeito? Então, o Código de Processo Penal é uma lei geral, mesmo estando lá no artigo 581, mas prevalece a 7210/84, agravo em execução. Nos demais casos que estão lá no rol, né, é agravo em execução, se tiver, acho que o 20 ou 19, salvo engano, se tiver
você observar que a decisão foi prolatada pelo juiz de um processo de execução, mesmo estando no rol do 581. Os demais que não for prolatado pelo juiz de execuções, as demais decisões interlocutórias se ataca com reze. O mais comum é a pronúncia. O juiz pronuncia o réu, quer dizer que vai júri, e o advogado recorre com reze. A pronúncia. Né? Isso é o mais comum acontecer na OAB e nas nossas provas, que o juiz pronunciou o réu, ou seja, o juiz disse que o réu vai a júri. Aí você ataca essa sentença de pronúncia com o reze. Perfeito? Então, sempre lembrando, o reze cabe juízo de retratação, artigo 589. Você pode pedir ao juiz que deu a decisão, para eles voltar atrás, chamar o feito à ordem e modificar. Se ele modificar, o processo segue. Se ele não modificar, ele vai mandar para o tribunal. Em que momento é o momento do reze, Adelson? Um momento logo após a decisão contrária ao que você deseja. Uma decisão que não nos satisfez, que você não está lá, pode ser, é um caminho do processo, não tem momento exato. O momento exato é logo depois que sai uma decisão interlocutória e você quer atacar aquela decisão interlocutória. Né? Para a gente observar, chamar só a atenção, existem momentos que a gente faz algum requerimento e o juiz até indefere o requerimento. Aí você pede para constar em ata. Por que você pede para constar em ata o requerimento que você fez em audiência, por exemplo, e foi negado? Para depois atacar o recurso. É a prova que você requeriu. Perfeito? Então vamos lá. RESE, R-E-S-E, é a abreviação de recurso em sentido estrito, artigo 581. Perfeito? Então chamamos de RESE para poder abreviar, mas o nome do recurso é recurso em sentido estrito. Temos 5 dias, de acordo com o artigo 586, para atacar decisões interlocutórias, ou seja, decisões que não põem fim ao processo. Mas também pode atacar a sentença. A sentença de extinção de punibilidade, né, que extingue a punibilidade por algum motivo, exemplo, prescrição, ataca-se com o recurso em sentido estrito. E é comum, às vezes, o Ministério Público não concordar com a decisão de prescrição, por exemplo, a prescrição virtual. Muitos promotores não concordam, mas tem juiz que aceita, mesmo tendo a súmula 438 proibindo, tem juiz que decide a prescrição virtual, que isso é matéria de direito penal, depois a gente pode ver, tá certo? E o promotor não concorda, o promotor entra com reze, tá certo? Então, tá aí a aula de reze, recurso em sentido estrito. Muito obrigado.